Seja bem-vinda, seja bem-vindo à sexta edição do Fórum AIDS e o Brasil, um importante encontro com especialistas, jornalistas, alunos e professores. Em pauta, debates sobre a AIDS e os desafios na cobertura e na disseminação de informação de qualidade para todos, em especial para o público jovem. Esta edição do Fórum AIDS e o Brasil é promovida pela revista e portal Imprensa, em parceria com o Ministério da Saúde e a ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, com o apoio do UNAIDS. Neste primeiro bloco, vamos discutir o aumento da doença, principalmente na população jovem, entre 20 e 34 anos, e a importância de se verificar as informações sobre saúde. Para este debate, temos o prazer de receber Helena Berto, repórter especial e editora da revista Asmina. Ricardo Alexino Ferreira, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E Wildney Feres Contreira, historiadora e mestre em Ciências da Comunicação. No último dia 1º de dezembro, completaram-se 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Foram muitas conquistas, mas alguns números voltam a chamar a atenção. Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2018, o país tem registrado anualmente uma média de 40 mil novos casos de AIDS nos últimos 5 anos. Entre os homens, nos últimos 10 anos, o aumento foi maior, principalmente entre os jovens de 15 a 24 anos. Nestes 30 anos, houve um grande avanço que acompanhou o progresso da ciência. Hoje, o diagnóstico da doença não representa mais uma sentença de morte. Nesse sentido, eu pergunto aos nossos debatedores se esses avanços não fazem com que a AIDS seja vista de forma distante e até relaxada pelas gerações atuais. Começamos por você. Olá, professor Alexino, obrigado pela presença. Um grande prazer estar aqui, cumprimento a todos. Em relação à questão da AIDS, fazendo interseção com a comunicação, né, a gente percebe que geralmente o jornalismo, principalmente enquanto mídia, ele é muito factual. Então, a gente percebe esse tipo de construção, né? Então, o agendamento da AIDS acontece no período do carnaval, né? E algumas vezes quando tem alguma informação sobre algum avanço na pesquisa. Então, pelo fato de termos esse jornalismo com essa característica factual, isso impede que a AIDS ela se torne algo mais constante, mais presente no cotidiano, e não tanto o enfoque na doença em si, mas na forma de prevenção, né? E depois também tem um outro elemento, né? A principal forma de contágio da AIDS ainda continua sendo relações sexuais, né? No conservadorismo brasileiro, essa temática é tratada com muito cuidado, né? Não é colocada de uma maneira direta. Inclusive, até a educação sexual nas escolas, né, não passa por essa questão. Então, nós temos uma série de elementos que impedem que a temática ela chegue assim, à população mais jovem, que nós vimos aí que está sendo mais acometida. Helena? Bem, eu acho que quando a gente fala, você fala de que os jovens perderam o medo, né, porque mudou esse cenário com o tratamento, o atendimento. Acho que a gente fica batendo muito nessa tecla e não dá para voltar mais atrás. A gente não vai voltar mais para o cenário do medo da AIDS, daquele pavor todo. Eu acho que a comunicação devia estar olhando para isso, em como abordar o assunto da AIDS, das infecções sexualmente transmissíveis, que não seja pelo medo. E acho que daí coincide com a questão da educação, né? A gente está passando por um cenário em que cada vez menos a educação sexual vai ser tratada. Eu acho que cabe à mídia, inclusive, começar a suprir esse espaço, falar de sexo de uma maneira mais aberta, mais informativa, mais madura até, porque e com os jovens, porque eu acho que ficar esperando que eles voltem a ter medo, isso nunca vai acontecer de novo. Não existe esse cenário mais. Conscientização sem medo, é isso? Sim, sem esse pavor, né? A AIDS não mata mais, é um fato, não dá para ficar falando tenham pavor da AIDS, entendam que vocês podem contrair uma doença, prevenir é fácil, por que vocês não estão prevenindo? Eu acho que falta um diálogo mais realista com os jovens, ao invés de se prender nas ideias que tinham antes sobre o que é a AIDS. Pela sua experiência, doutora Wildney? Bom,
aí a gente vai estar lidando com vários fatores, né? Um deles, eu acho que foi já apontado pelos meus companheiros aqui, e que é essa falta da gente poder falar abertamente sobre a sexualidade dentro dos lugares que a gente trabalha, dentro das escolas, né, nos lugares de trabalho. Isso também foi, a princípio, houve uma preocupação com isso. À medida que a AIDS passou a ser banalizada pela imprensa como uma coisa que a gente, e pela imprensa, tanto a escrita como a mídia televisiva, seja lá qual for, ela passou a ser banalizada, ela deixou de responder o papel que ela tem, que não é só informar, mas ela também tem um papel social que é importante. Então, a pauta de AIDS, ela foi caindo dos meios de comunicação. E ela só é lembrada nos dias importantes, aspas, que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é um dia super importante, ou no Carnaval. Então, são duas pontas que a gente tem. Por outro lado, a gente tem que ver que essa moçada que está pegando ou que está sendo infectada pelo vírus da AIDS agora, que está na faixa de 15 a 35, 34 anos, é o pessoal que não viveu a fase da AIDS inicial, que foi a fase do terror. Milhões de mortes, né? Doença, morte, AIDS igual vida, AIDS igual morte. Então, essa confluência de um discurso que era muito pesado, ele foi esvaziado para ser AIDS sem tratamento. AIDS não é mais igual à morte. E, à medida que houve o investimento maciço do Ministério da Saúde com relação aos tratamentos, também houve um relaxamento das campanhas de prevenção. Então, nós não temos campanha de prevenção de AIDS com um cenário mais geral, né? Porque o que você tem, se você perguntar para uma pessoa, mesmo da minha idade, vão falar assim, mas AIDS sem tratamento. Mas como é que faz? O que acontece antes de você ter o vírus? É esse antes que a gente tem que voltar a fazer, que é a prevenção primária. Se você faz a prevenção primária, o custo disso lá na ponta é muito menor, porque você não tem o tratamento, né? Agora, o jovem hoje também, a sexualidade do jovem, ela desabrochou, porque nós temos essa seria uma outra questão para ser discutida, que é o fato de que você liberou algumas das grandes transgressões, né? As transgressões, a transgressão do sexo, a transgressão de que você não tem mais como é que fala? A imposição de que é errado você ser homo, de você ser hétero, de você ser bi, de você ser tri, seja lá o que você for. Os tabus. Os tabus foram rompidos. Então, eles são rompidos, mas eles não são rompidos na medida em que você tem que se adequar a eles, às suas medidas preventivas. Então, você vê com muita frequência jovens, e eu vi isso muito dentro da faculdade, na porta da faculdade, os meninos se beijando, se pegando, e aí você fala para ele, você usa camisinha, cara? Pro, para isso, pro. Pô, mas tem que usar a camisinha. Mas a gente já se conhece. Então, volto de novo para a questão 1, que é a prevenção. Se ele está com a prevenção, ele sabe que ele tem que usar o preservativo do princípio ao fim de seu relacionamento, seja de 5, 10, 15 anos, e que não vai morrer, porque aí você vem assim, professora, mas é ruim. Eu pergunto, é pior você usar a camisinha ou é pior você ter a AIDS? Eles falam, mas AIDS sem tratamento. Mas tem as consequências, né? Mas aí é que está. Mesmo com o tratamento. Pois é, e aí você entra numa outra questão, que é a questão da morte. AIDS mata? Ainda mata sim. Não é que ela deixou de matar, ela deixou de ter a virulência que ela tinha antes. Mas se ela não for cuidada e se ela não for pega logo no começo, o diagnóstico não for feito logo no começo, essa pessoa vai certamente ter problemas no futuro. Então, a gente está no mundo em que a gente vai ter que redimensionar o que a gente quer da comunicação. Se a comunicação ela vai ser geral, se ela vai fazer a escuta para um local, ou se você quer
uma prevenção que ela seja mais dirigida para grupos que estariam em situação de risco ou não. Você que está acompanhando online pode enviar suas perguntas, também comentários pelo nosso número de WhatsApp, 11 98204 0002, 98204 0002. Ao final de cada bloco, nós faremos uma rodada com as perguntas recebidas. Eu volto então com o professor Alexino, citando aí essas pautas, eu diria, sazonais, não é? Em que a AIDS é lembrada com mais frequência na mídia, professor. A área de saúde é uma das mais afetadas também, por incrível que pareça, pelas notícias falsas, não é? Os fake news, a ponto de o próprio Ministério da Saúde lançar um número de WhatsApp, que é a tendência atual, para verificar aí se uma informação que circula na rede é verdadeira ou falsa. Como combater nesta área de saúde essas fake news sobre a AIDS e, né, aproveitando a sua experiência acadêmica, já dentro da universidade, com os jovens estudantes, como muito bem citou a Wildney? Fake news, assim, se tornou uma palavra do momento, né, da moda, mas ela sempre aconteceu. E o próprio fake news dentro da própria mídia, né, dentro da própria imprensa. Então, a partir do momento que um veículo de comunicação, ou ele se recusa a tratar com profundidade o assunto, ou ele trata pegando justamente a parte mais sensacionalista, então isso estaria dentro do contexto de fake news. Seria interessante a gente perceber como a mídia quer tratar a AIDS. Logo no começo, ali nos anos 80, né, a AIDS era assustadora porque a gente via o definhamento das pessoas. Então, uma pessoa estava com AIDS, ela emagrecia muito, ficava quase que mumificada, né? Já nos anos 90, a gente começa a ter um outro perfil. Agora, a sina de que a AIDS está associada à questão da orientação sexual é interessante que ainda é persistente, né? Então, com isso fez com que outros grupos se sentissem mais protegidos, e não se cuidassem. Inclusive, um dos segmentos que a AIDS está crescendo bastante é dos idosos, né? Que redescobrem a sua vida sexual e começam a fazer sexo sem proteção, né? Então, não só o jovem, né, mas também o segmento idoso está começando a ter o desenvolvimento da AIDS. Então, o que eu diria seria o seguinte: eu acho que, basicamente, dois setores importantes aí que não cumprem o papel: a escola, a educação, principalmente a educação sexual, e a gente está vivendo hoje um momento muito grave, né, em que a educação sexual ela está sendo censurada dentro das escolas. Ao mesmo tempo, você tem um aumento da gravidez da adolescente, né? Você está tendo aumento da gravidez adolescente, então a exposição ao vírus ela fica muito crescente. E tem a questão da própria imprensa, né, que não cumpre, eu acho, devidamente o seu papel. Ela vai, aquilo que a gente chama de critérios de noticiabilidade. Quando vai falar a respeito da AIDS, primeiro, coloca muito assim, estamos próximos da cura, né? Então cria uma falsa expectativa na população, e com isso você tem uma série de dificuldades de informação. Então, o próprio jornalismo precisaria ser mais sério e a educação sexual nas escolas também mais efetiva. Bom, com a palavra, então, uma representante da imprensa, Helena, como é que vocês tratam essas questões aí no seu trabalho atual? E essa questão do estigma também, não é? Que reforça-se aqui, não é? Associar a AIDS com determinados grupos homossexuais. Sim, eu trabalho sempre com imprensa de gênero, né? Então, foi muito mais focado em mulher. E eu sempre... Enfim, nos veículos que eu trabalhei, na Revista das Minas, a gente sempre procurou cobrir um pouco, cobrir a AIDS, eu acho que menos do que se precisa. E por quê? Porque tem tantos assuntos que acaba, quando surge uma sazonalidade, a gente lembra. E, de fato, é uma falha isso. Mas eu acho que se esquece mesmo de falar de AIDS para mulher, se fala muito pouco, então ainda é muito associado a uma doença masculina. E quando... Tem muita informação, muito estigma, muita coisa a se falar, desde se quebrar o estigma para as pessoas que já estão vivendo com AIDS, né? Então, com AIDS não, com HIV, as pessoas que já convivem com o vírus e sofrem 1000 preconceitos, e isso é um trabalho também de mostrar como é a vida dessas pessoas, e também de mostrar como trabalha a prevenção, que hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde funciona com a prevenção combinada, né? A gente fala sempre muito do preservativo só.
E o Ministério fala de várias etapas que chegam até a PrEP lá, que eu esqueci o nome, que é a pílula que você toma quando você se expôs, teve uma relação, que é uma opção, que não é o ideal, o Ministério não fala tome, mas se aconteceu é melhor tomar do que deixar, esperar para depois. Fala sobre exames, sobre acompanhamento, sobre exame médico mesmo. Então tem tanta coisa que a gente precisa falar e que a gente esquece de cobrir. Eu acho que isso a mídia como um todo, e foge até das áreas de saúde, eu acho que tem que entrar nas áreas de comportamento. Mas só um adendo, na verdade, que você falou de fake news, eu acho que tem uma das maiores fake news que está circulando hoje em dia e que ela está diretamente ligada a isso tudo, é a ideia de ideologia de gênero, que atinge diretamente, é ela que está sendo usada para pautar o fim da educação sexual nas escolas, e é ela que, uma educação que já é ruim, já mal existe aqui no Brasil e que existe um movimento muito forte para acabar. Como ele falou da gravidez na adolescência, a prevenção, isso vai diminuir, vai se tornar um problema ainda maior se a gente não lidar com isso. São assuntos interligados, a gente percebe. E voltando então a você, Wildney, pela sua experiência, já foi dito aqui, não é? A própria Helena acha que não, que chocar, assustar não resolve, mas às vezes ser didático é importante, não é? Quer dizer, como lembrou o professor Alexino, lembrar de exemplos, Cazuza é só um deles, em cartaz agora o filme do Freddie Mercury, né? Lembrando também das dificuldades dele nos últimos dias de vida. Pois é, e esses fatos que aconteceram, né? E eu posso dizer que eu vivo a questão da AIDS há mais de 30 anos. Quando ela entrou no Brasil, eu já estava com amigos doentes, eu perdi irmãos com AIDS. Então, eu acho que, na verdade, esse quadro que assustava, não adianta eu mostrar, porque as pessoas dificilmente ficarão como as pessoas ficaram a princípio, porque lá não existia tratamento, não existia doença. Para vocês terem uma ideia, em 1987, nos primeiros 4.000 casos de AIDS, não existia ainda o AZT disponível para a população. Hoje você tem uma gama de remédios, você tem os coquetéis, o coquetel que está aí, que de coquetel não tem nada, né? Porque coquetel é gostoso, e você tomar uma porrada de remédio também não é legal, mas você tem remédios que ajudam a derrubar a carga viral, que é onde você vai ter a replicação do vírus. A pessoa fica em nível indetectável e ela também não é, nesse momento, ela não é mais transmissível, porque os vírus estão dormentes. Só que você tem que manter isso. Então, você tem uma coisa chamada adesão ao tratamento. Essa adesão ao tratamento é importantíssima para quem está com o vírus da AIDS. Mas para quem não está com o vírus da AIDS, aí a gente volta para algumas questões que são muito subjetivas. A questão da afetividade, porque quando você se relaciona com alguém, você se entrega totalmente acreditando no amor. Eu tenho algumas ressalvas com isso, mas a verdade é essa. Quando a gente fala na questão da mulher, a mulher ela acha que jamais, em hipótese alguma, que aquela pessoa encantada que está do lado dela possa fazer algum mal para ela. E, de fato, não é a intenção também da pessoa fazer mal para o outro. Se você transmite o vírus, a maioria da transmissão do vírus, 99,9%, ela se dá porque ela se deu por um acaso. Ela não se dá porque eu estou com o vírus e vou te transmitir. Não é bem assim. Mas se dá por ignorância. Até porque esses casos são tipificados já como crime, enfim. Então, você tem um desconhecimento que ele volta novamente. Eu falo que a gente está voltando à Era das Trevas, quando a gente vê a questão de você essa farsa, por exemplo, do kit gay, né? A farsa, por exemplo, de que você está ensinando as crianças a fazerem sexo. Loucura, né? O que você tem que incentivar, e eu sempre parti disso, né? Eu tenho artigos escritos sobre isso. Eu digo, a educação ela é fundamental para você chegar na criança e você ensinar para a criança solidariedade, para você ensinar respeito, para você ensinar a questão da diversidade que ela existe, que tem famílias diferentes, sim, da tua. Então, esse é o momento de você mostrar que a sociedade ela é plural. Né? Nós vivemos uma sociedade plural. Mas o mais interessante disso é quando a gente vê que as campanhas, quando você vê, por exemplo, que imagina você que o teu pai, de repente, ele resolva ter
coisa, vamos supor, ficou viúvo, se separou, ele resolve ter uma namorada. Ele não está preocupado em usar preservativo. Ele está preocupado em usar pílula azul. Desculpa. Ele não está preocupado em saber se aquela pessoa que ele está transando, ou que ele vai transar, ela pode ter tido algum companheiro que em algum momento tenha infectado ela. Eu costumo dizer que a AIDS ela é uma grande pirâmide, né? Isso a gente sabe porque a gente vê sempre os desenhos. Pensa comigo, eu falo para os meninos, falava isso para os alunos, porque agora não estou mais dando aula, mas quando eu estou em sala de aula, eu digo para eles, pensa com você, cada vez que você transa com uma pessoa, você está transando com todas as pessoas que essa pessoa transou também. Então, a prevenção, ela não se dá porque você tem só que correr, você se preservar. Você se preserva e preserva o outro. Porque eu também não sei com quantos eu transei e quantos esses outros poderiam ter me passado alguma coisa. Então, a AIDS é invisível, ela é silenciosa. E é isso que a gente precisa voltar a colocar na cabeça dessa moçada. Além da escola, que foi muito citada aqui, um outro canal, aproveitando que estamos aqui no Portal Imprensa, é a própria mídia. Então eu retorno a essa questão das pautas. O sexo, com tanta informação por aí, na mídia, no jornalismo, ainda é tabu? Seja o sexo hétero, o sexo homo? É tabu. Caramba. É tabu. Eu considero que a partir do momento em que coloca uma carga tão grande sobre o ato sexual, né? Inclusive não só na mídia, né, pegando na ficção seriada também. Então, por exemplo, um simples beijo homoafetivo, né, gera toda uma comoção. Isso demonstra o quanto que no Brasil essas questões estão marcadas por um moralismo, né? E fora a questão da AIDS também entraria um outro elemento que estaria talvez no subconsciente ou talvez até no inconsciente coletivo do brasileiro, né? A partir do momento que são os órgãos públicos que vão definir, né, as campanhas a respeito da AIDS, entra a questão da credibilidade desses órgãos, né? A gente teve uma prova disso quando, em relação à vacinação para a febre amarela, que a população começou a se recusar a atender ao chamado do Ministério da Saúde. Baseado em fake news. Mas eu acho que vai além do fake news. É baseado na não credibilidade na coisa pública, né? Então, assim, a partir do momento em que a coisa pública é marcada por uma série de elementos que não leva a população a acreditar nela, passa pela área da saúde também. Então, assim, se eu não acredito no governo, então, por que eu vou atender ao chamado dele para eu poder me vacinar? E isso vai acontecer também em relação à questão da AIDS. Apesar que tivemos nas últimas décadas, né, grandes avanços, né, de tratamentos, quebra de patentes em relação aos medicamentos, né? Mas nos últimos anos a gente percebe que parece que está tendo um recuo, né? E com o governo que assume aí agora, já é colocado, né, que o tratamento vai ser relativizado, vai ser diminuído. Quer dizer, como um governo ele já pode se colocar dessa forma, né? E tem mais um outro detalhe também que eu acho que é importante verificar em relação à AIDS, né? Como ela não faz parte do cotidiano, como ela é uma doença crônica, né? Ela acaba passando batido. Como ela não mata mais, como matava no passado, ela acaba passando batido. A gente tem outras doenças crônicas, por exemplo, diabetes, pressão alta, né, que também passaria pelo discurso governamental e mesmo assim não reduz, não diminui. Então, eu penso que, ao se falar em AIDS, precisa falar assim, qual que é o perfil do governo? Por que esse governo ele não tem, a população não atende ao seu chamado? Né? Por qual motivo, por exemplo, se fala tanto na questão do uso da camisinha? Inclusive, tem um outro detalhe interessante. Se a gente trouxer aqui as questões subjetivas, né, que Campbell e mesmo Jung trabalharam, vai dizer o seguinte: dentro da mitologia, das construções mitológicas, o não é sim. Então, em quase todas as construções mitológicas, por exemplo, você vai ter aí várias, né? Fala assim, o personagem, não faça tal coisa, ele vai e faz.
a negação. Né? Psique, por exemplo, quando foi pegar a caixa com Perséfone, a torre já tinha falado com ela, não abra a caixa, ela vai e abre. Né? Mesmo as construções aí de Adão e Eva, não coma, vai e come. Então, todas as construções mitológicas, o não é o sim. Tá? Os publicitários eles já descobriram isso, eles não fazem campanhas de negação, eles fazem campanhas de afirmação. As campanhas governamentais, todas elas são marcadas. Não dirija e beba, não faça sexo sem camisinha. Talvez fosse necessário pensar também essas campanhas institucionais. Porque se elas estão trabalhando com a negação, e dentro da construção mitológica, por exemplo, o não vai ser assim. Se falou que eu não faço, eu vou fazer. Né? Talvez fosse necessário também pensar essas campanhas, né, institucionais que são feitas em relação à AIDS também, para poder pensar por um outro aspecto. Né? Você citou, Helena, a questão do comportamento. Personagens são importantes nesse trabalho de comunicação, de serem resgatados, ou histórias, ou fatos, sejam positivos ou negativos? Eu acho que sim. Na mídia, né? Na mídia, sim, para o jornalismo, porque eu acho que para quem lê, principalmente hoje em dia que a gente está vendo um monte de números sendo mostrado aleatoriamente, o número não toca, né? Ele não mexe, as pessoas dificilmente se emocionam com o número. Então, se você mistura o número, os dados, com as histórias de pessoas reais, com quem eu me identifico, aquela mãe de família que é igual a mim, e ela está agora com HIV porque o marido morreu e ela se relacionou com outro homem. Essa mãe de família é parecida comigo, então gera mais comoção, toca mais o leitor e provavelmente impacta mais, eu acho, quando se traz história positiva ou negativa, enfim, mas que gera identificação. São as experiências de vida, Wildney? As experiências de vida, elas são importantes, elas são muito importantes, porque, no princípio, o grande problema da mídia é que ela procurava um personagem que tivesse AIDS para falar o que era viver com AIDS. E, no começo, as pessoas não se mostravam, elas não se revelavam. Então, quem falava por ela eram as ONGs, era o Ministério da Saúde, eram os médicos, os especialistas, porque existia aquela coisa da discriminação e do preconceito que era muito forte. À medida que você, na década de 90, você vê que as pessoas com AIDS, elas tomam a voz para si e elas começam a dizer, eu tenho AIDS, e eu não vou morrer, que era o caso, por exemplo, o Herbert Daniel, que era um dos fundadores da ABIA, lá do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. O Daniel dizia, vida antes da AIDS. Então, você tem vida antes de ficar doente, e é isso que você precisa de tratar. Então, o grande problema era você ter alguém que falasse. Hoje, as pessoas com vírus da AIDS, elas já não se escondem mais. Elas não se escondem mais. Algumas ainda se escondem, ou por preconceito, ou por discriminação, ou por medo, até pelo lugar aonde eles vivem. Mas a grande maioria, me parece, eles hoje já se declaram, eu sou soro positivo. Agora, você disse uma coisa que é muito importante. Quando eu participei de algumas campanhas que eram feitas pelo Ministério da Saúde, não fazendo as campanhas, mas avaliando essas campanhas, uma coisa que eu discutia sempre com eles era o seguinte, ela é mandatória, as campanhas são mandatórias, e elas terminam com uma assinatura assim, é igual ao cigarro, né? O Ministério da Saúde diverte. Então, é essa coisa mandatória também que é muito, muito negativa na discussão da prevenção. Por outro lado, a mídia mesmo, como a AIDS ela deixou de ser importante, aspas, né? Ela deixou de ser o fato da semana, o fato do mês, ela também, as editorias, elas esqueceram de arranjar um fato que pudesse valer a pena uma grande matéria de AIDS. Teve na década de 90, teve o jornal o Estadão, ou o Jornal da Tarde, eu não me lembro bem, mas eles fizeram uma grande matéria sobre AIDS, mostrando qual era o papel da família, qual era o papel do Estado, qual é o papel das ONGs. E aí você começa a ver
que se não fosse por tanto preconceito e discriminação, também você não teria tanta ONG AIDS espalhadas pelo Brasil, né? Por quê? Porque você precisa de alguém, você precisa de grupos que protejam essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Com capilaridade, não é? Com capilaridade. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e eu quero fazer uma última colocação aqui para ouvi-los, né, nessa opinião, um tom mais otimista ou um tom mais pessimista, não é? O que esperar quase 40 anos aí após a detecção dos primeiros casos de AIDS, isso foi na Califórnia, há exatos 37 anos, o que esperar aí para os próximos anos, para as próximas gerações, Helena? Nossa. Otimista ou pessimista você é rapidamente? Eu sou eternamente otimista, mas o cenário não está tão otimista assim, na verdade, mas eu acho que tem certas coisas que também não dá para voltar muito atrás, né? Eu não acho que a gente volta para o que existia, principalmente com a ciência e com tudo que já tem a tendência a andar para... não sei. Tá, melhor nem falar. Professor Alexino. Eu acho que assim, o dizer otimista ou pessimista, né, é criar uma polaridade que a vida não tem, né? Então, assim, eu acredito que a imprensa ela precisa resgatar a narrativa. Ela tem que ser, o jornalista ele tem que se entender como narrador da contemporaneidade, né? Então, a partir do momento que esse jornalista, que essa mídia entender como uma grande narradora, muita coisa muda, porque aí ela consegue tocar, chegar no cotidiano das pessoas, né? Então, a partir do momento que temas, por exemplo, como a AIDS, forem tratados assim de uma maneira diferenciada, longe do cotidiano, né? Ou de uma maneira em que você vai lá e impõe para a pessoa aquilo que ela deve fazer, vai ficar muito difícil. E tem mais um outro detalhe, né? Assim, a vida contemporânea ela está nos trazendo grandes desafios. Inclusive, o número de casos de suicídios tem aumentado muito, né, em todos os segmentos sociais, né? Que é outro tabu na mídia. Que é outro tabu na mídia. E eu fico pensando se, ao querer fazer, porque entra Thanatos, né, morte, e Eros, vida, né? E ao fazer sexo sem camisinha, o indivíduo está consciente. Será que não é uma forma também de suicídio coletivo, uma forma de negar também tudo que a gente está vivendo, né? Então, assim, ao cruzar sexo sem uso do preservativo, a necessidade de não querer viver mais, né? As situações que nós estamos vivendo na contemporaneidade, eu fico pensando se a contaminação deliberada pelo vírus AIDS não seria uma forma de suicídio que está presente de forma muito marcante nas sociedades contemporâneas. Wildney, otimista ou pessimista? Eu ainda sou otimista. Eu acredito muito mais na força da sociedade se organizando e pensando soluções plausíveis. Eu ainda acredito nisso. Agora, uma coisa que a gente não tocou em nenhum momento foi que só fica infectado pelo vírus da AIDS quem tem prazer. A AIDS é a doença do prazer. E aí você vai ter uma outra coisa, você tem a questão que nós não abordamos, mas que é a questão das drogas. O usuário de drogas, ele está tão exposto ou mais às questões sexuais do que qualquer outro indivíduo. Porque ele está num momento de fragilidade da sua vida íntegra que é muito complicado. E aí você precisa novamente dos discursos oficiais da sociedade se mobilizar e não discriminar. Ela não pode mais, nós não podemos mais ser tão caretas como a gente foi e como a gente voltou a ser. Porque o que está me causando muito espanto em pleno século XXI, eu achei que ia chegar no século XXI, linda, bela, formosa, fazendo o que eu queria, e eu vejo que nós entramos num mundo, e não é só aqui no Brasil, é o mundo todo que está ficando careta. Ele está voltando a antigas propostas de comportamento, propostas, os governos estão muito conservadores, e isso não é legal. A gente tem de ter a mente aberta, né? E eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar, porque senão não vamos. Chegamos ao final da primeira parte desta 6ª edição do Fórum AIDS e o Brasil.
Nós voltamos ao vivo em 15 minutos para debater a valorização do jornalismo científico dentro e fora das universidades. Durante o intervalo, selecionamos alguns vídeos produzidos pelos nossos parceiros e de campanhas também para você conhecer e compartilhar. Agradecemos a participação de Helena Berto, Ricardo Alexino Ferreira e de Wildney Feres Contreira. Espero que vocês possam acompanhar os demais debates. Tem muito mais. Obrigado. Nós já voltamos.